Quero convidar você, nesse momento do tempo de edificação, quero convidar você para abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses. Nós estamos estudando durante esses primeiros meses do ano a carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero convidar os irmãos para que possamos ler o capítulo 1, do verso 19 a 26. Filipenses 1, 19 a 26. O texto, então, nos diz assim, Filipenses 1, 19 a 26. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Em algumas versões diz é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Em algumas versões diz isto é incomparavelmente melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua vontade e a Tua palavra seja iluminada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos dando continuidade sistemática ao estudo da carta ou da epístola aos Filipenses. Uma epístola que revela uma alegria incomparável. Uma epístola que revela uma alegria indizível. Porque Paulo, irmãos, estava o quê? Não escutei. Paulo estava preso. Paulo estava preso na sua primeira prisão lá em Roma. E aí o pastor Anderson já vem falando desde o primeiro domingo desse ano, pela manhã, a respeito então desta carta. E as partes preliminares e iniciais já foi falado e muito bem falado pelo pastor Anderson. Já em 4 mensagens, somente no capítulo 1 de Filipenses. Então, para a gente partir de maneira mais direta para o texto que a gente estudou, porque as partes iniciais já foram ministradas, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema, a perspectiva de Paulo, vida ou morte. Vamos entender então qual é a perspectiva de Paulo. Como é que Paulo olhava para o seu futuro e como nós devemos olhar para o nosso futuro? Nesse sentido, então, antes de a gente adentrar ao texto que lemos, eu quero relembrar de maneira rápida algumas das mensagens que já foram pregadas aqui. A primeira mensagem pregada foi em Filipenses capítulo 1, do verso 1 até o verso 2, no qual Paulo, então, apresenta-se àqueles irmãos, junto com Timóteo, e faz a sua saudação inicial aos santos que estão em Filipenses, lá em Filipos, aos bispos e diáconos.
Nós também estudamos do verso 3 até o verso 11 do capítulo 1 de Filipenses, que Paulo então, depois dos seus cumprimentos iniciais, ele fala do seu amor por aqueles irmãos. Ele fala da sua gratidão por aqueles irmãos, porque Paulo trazia em seu coração um carinho muito grande pelos filipenses. Aquela foi uma comunidade que ajudou em muito Paulo quando ele estava preso e ajudou em muito Paulo para o progresso do evangelho. Então Paulo tinha aqueles irmãos no coração. Paulo tinha um amor muito grande. Você quer perceber isso? Olha o que diz Filipenses 1, verso 8. Volte só um pouquinho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, amava aqueles irmãos em Filipenses. Nós também estudamos em Filipenses, do verso 12 ao 14, que mesmo Paulo estando preso, Paulo deixa muito claro que a sua prisão não frustrou os propósitos excelentes do Senhor. Muito pelo contrário, aqueles irmãos continuavam a pregar o evangelho com toda intrepidez, com toda ousadia. Mesmo estando preso, Paulo deixa muito claro que o evangelho é inabalável. O evangelho de Jesus Cristo é indestrutível. Aquela comunidade continuava a propagar o evangelho do Senhor Jesus. E aprendemos na última mensagem pregada no domingo passado, à noite, Filipenses 1, de 15 a 18, da pregação torpe e dos mensageiros opositores. Paulo deixa muito claro que ficava muito satisfeito, que mesmo diante de uma pregação, muitas vezes não piedosa, mas o evangelho estava sendo propagado. E não importava quem levasse o crédito, porque a glória toda é do nosso Deus. Amém? Paulo continuava alegrando-se porque o evangelho continuava sendo propagado, mesmo que muitas vezes com fingida piedade por aqueles que pregavam. O que nós vemos hoje, do verso 19 até o verso 26, que é o texto central dessa mensagem, é que o evangelho continuaria a ser propagado. E Paulo, então, nesses versos, vai dar o seu olhar, qual a sua perspectiva quanto ao seu futuro como ministro do evangelho. E Paulo, então, relata isso àquela amada igreja. E aí Paulo diz no verso 19 o seguinte: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: porque sei que disto me resultará. Paulo está dizendo o seguinte: mediante tudo que tem acontecido, mesmo diante desta presente oposição que eu estou sofrendo pelo Império Romano por causa da pregação do Evangelho, tudo isso culminará em um bem muito maior, a minha libertação. Paulo, meus irmãos, é interessante a gente perceber isso, que Paulo não tinha prazer no sofrimento. Paulo não era masoquista. Paulo queria estar livre. Paulo queria estar junto aos irmãos, ele queria estar percorrendo as igrejas. Paulo não tinha prazer em sofrer, embora ele soubesse muito bem que os sofrimentos na vida do crente, na vida dos cristãos, cumprem os propósitos excelentes de Deus para as nossas vidas. É um propósito pedagógico, mas Paulo queria estar livre. Ele está dizendo: porque sei que disto me resultará salvação. E é interessante notar que o termo no original para falar sobre salvação, sobre libertação, é o termo soteria, da onde vem soteriologia, doutrina da salvação. Olha que coisa interessante, não é comum usar essa palavra para falar de libertação, porque percebam, Paulo não está falando aqui de salvação no termo de salvação eterna e final, porque ele sabia que ele já estava salvo em Cristo. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de libertação, segurança, bem-estar. Paulo estava dizendo que ele acreditava que seria liberto da prisão. Ele acreditava que seria solto, por duas razões, e o texto então explica. Verso 19: porque sei que disto resultará a salvação, porque pela vossa oração
e socorro no Espírito, do Espírito de Jesus Cristo. Que coisa interessante. Paulo sabia que a sua libertação poderia vir por meio de dois agentes escolhidos pelo Senhor. Dois agentes divinos. Um de fato era divino e um de fato era humano. E eu quero começar pelo humano. Ele começa dizendo: salvação pela vossa oração. Oração de quem, irmãos? Da igreja. Irmãos, e aqui eu quero reforçar a importância da minha vida espiritual, a importância da minha vida espiritual de oração e da sua vida espiritual de oração, meus irmãos, e a importância da nossa vida de oração como igreja do Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo, mesmo sendo um dos maiores teólogos do primeiro século, aquele que fez as doutrinas bíblicas, as doutrinas mais excelentes, ele é um homem humilde, ele pede oração àqueles irmãos. Ele pede oração, e é possível ver, meus irmãos, em muitas cartas escritas por Paulo, ele pedindo oração para os irmãos daquelas igrejas, e também orando pelos irmãos daquelas igrejas. Paulo, mesmo sendo o maior teólogo do primeiro século, ele não abriu mão da sua vida de oração. Já no primeiro capítulo, ele já orou por aqueles irmãos, e agora ele pede oração por aqueles irmãos. Pedir oração, meus irmãos, é um ato de dependência de Deus, é um ato de humildade do nosso coração. Todos nós passamos por lutas, enfrentamentos, enfermidades, lutas pessoais, familiares, e todos nós precisamos sim pedir oração. Isso não é vergonhoso, isso é louvável diante do Senhor. Paulo sabia que a sua libertação vinha primeiro através da oração que ele pede àqueles irmãos filipenses. Meus irmãos, que coisa linda é perceber que Paulo sabia que o Deus que age, grave isso que eu vou dizer. Paulo sabia que o Deus que age soberanamente, ele age também através da oração intercessória da igreja. Meus irmãos, quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações, e como resposta das nossas orações, vem as intervenções de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus age sim em nosso favor. Amém? Deus ouve sim, meus irmãos, as nossas orações. Mas Paulo sabia também que a sua libertação viria, além da oração dos irmãos filipenses, vinha pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, quem é o Espírito de Jesus Cristo? É a terceira pessoa da Trindade, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador. Paulo sabia que o Espírito Santo lhe daria suprimento necessário para passar por aquele momento de prisão. Paulo sabia que não estava só, meus irmãos, e nós também não estamos sós. Amém? Deus está conosco através do seu Espírito Santo Consolador. Deus está conosco, nos suprindo daquilo que nós precisamos espiritualmente. E percebam só uma coisa: pela ordem daquilo que Paulo fala, é possível que esse socorro do Espírito Santo também viesse pela oração daqueles irmãos. Quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, o Espírito Santo, diz lá em Romanos 8, ele intercede por nós, irmãos. Ele ouve as nossas orações, ele leva as nossas orações que muitas vezes nós não sabemos nem expressar diante do altar de Deus, ele leva a Deus por nós. Paulo sabia que seria liberto pela presença consoladora do Espírito Santo e também pela oração daqueles irmãos. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos orar mais. Nós temos culto, meus irmãos, aqui na igreja nós temos culto de oração, dia de quarta-feira. Se você não pode vir presencialmente, entre no culto online. É o momento que nós nos apresentamos diante do altar do Senhor. Procure a irmã Placídia, ela é ministra de intercessão. Quantos grupos de oração nós temos aqui na igreja? Dia de quarta-feira, irmãos, aqui na igreja é culto de oração, irmãos. É culto de oração. O verso 20 continua. Segundo, conforme a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança,
Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, é o que Paulo está dizendo. Em alguns comentários que eu estudei para isso, pelo menos o comentário da Bíblia de Genebra, o comentário do Moody, o comentário do John MacArthur, diz que o que Paulo está querendo dizer com minha intensa expectação e esperança é a junção no original de 3 palavras, que significa mais ou menos o seguinte: é a precisa antecipação do futuro, como alguém que estica o pescoço para ver o que está adiante, olhando intensamente à distância com a cabeça estendida. Irmãos, isso é fantástico, irmãos. Meus irmãos, Paulo não está livre. Paulo está preso, irmãos. O texto bíblico, se você quer entender mais ou menos o que Paulo está passando, leia Atos capítulo 16. Paulo foi açoitado quando chegou em Filipos, junto com Silas. Ele estava preso em um buraco, com as mãos amarradas. Perceba o que Paulo está dizendo. O texto está dizendo que a visão espiritual de Paulo era como de alguém que estava olhando assim, na ponta dos pés, lá para o futuro, Ele está aqui amarrado, preso por causa da pregação do Evangelho. Mas o seu olhar está fixamente lá na frente, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. A presença do Espírito Santo, irmãos, não faz com que a nossa visão seja circunstancial, seja momentânea. Ele leva-nos a uma intensa expectação do futuro. Não importava se ele estava preso, amarrado, açoitado. Era impossível. Eu estou falando isso para os irmãos entenderem que fisicamente era impossível o que Paulo estava dizendo, pela palavra que ele usa aqui. Mas espiritualmente, ele como que se colocava na ponta dos pés, para olhar lá para frente, fixo em Jesus. Nada poderia distrair Paulo. Nada poderia distrair Paulo. A minha intensa expectação e esperança. E meus irmãos, qual era a expectativa de Paulo? Isso é ainda mais fantástico, meus irmãos, no texto. Quando eu estou estudando para pregar, eu tento me colocar na situação. E isso então me coloca muito em movimento no texto. Me coloca muito para tentar visualizar o que estava acontecendo. Qual é a expectativa de Paulo, irmãos? O texto continua. De que nada serei confundido, de que nada serei envergonhado. Meus irmãos, Paulo estava preso. Paulo não estava pregando como eu estou pregando. Paulo estava algemado, irmãos. Paulo aguardava julgamentos, irmãos. Julgamento. Pesadas acusações estavam sobre Paulo. Daí o porquê que ele pede o quê? Pela sua libertação, oração dos irmãos filipenses e socorro do Espírito de Jesus. A situação de Paulo era difícil, irmãos, mas ele tinha uma intensa expectativa. Ele não estava limitado pela circunstância, ele mantinha o seu olhar fixo espiritualmente lá na frente, de que nada ele seria envergonhado. Envergonhado de quê, irmãos? Envergonhado de quê? O texto continua, de que nada serei envergonhado. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Irmãos, que coisa interessante. O maior desejo de Paulo, irmãos, não era ter riqueza. O maior desejo de Paulo não era ser famoso. Irmãos, a atribuição de maior teólogo do cristianismo do primeiro século cabe a nós. Esse não era o maior desejo de Paulo. Paulo não queria ser famoso, ele não queria glória, ele não queria fama, ele não queria holofotes. Qual era o maior desejo de Paulo, irmãos? Era que Cristo fosse glorificado no seu corpo, irmãos. Isso é constrangedor, irmãos. Isso é constrangedor. Isso é intrinsecamente constrangedor, irmãos. Paulo não queria fama. Paulo não queria riqueza. Paulo não queria holofotes. Paulo não tinha interesses inescrupulosos, como muitos ministros ditos do Evangelho hoje têm interesses inescrupulosos e usam de má fé
para com a fé das pessoas. Paulo não queria ser rico. Paulo não queria fama, ele não queria glória. Paulo queria uma coisa: que Cristo fosse glorificado no seu corpo. Irmãos, que essa seja a nossa oração, amém? Que Cristo seja glorificado no nosso corpo. Paulo sabia que tinha sido comprado por um alto preço. A sua vida, o seu corpo, não pertencia a ele, irmãos, mas a Cristo. A nossa vida, irmãos, não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. E eu faço uma pergunta para nós, irmãos: qual é o nosso maior projeto de vida? O de Paulo era que Cristo fosse glorificado no seu corpo. Eu não sei qual... Irmãos, isso aqui é constrangedor demais. Isso aqui é muito constrangedor, irmãos. Paulo queria que Cristo fosse glorificado no seu corpo. Qual é o nosso projeto de vida? Eu fiquei, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei me perguntando inúmeras vezes: Deus, qual é o meu projeto de vida? Mas o texto, ele se mostra ainda muito mais rico. Paulo diz o quê? De ser engrandecido no meu corpo. Quer seja o quê, irmãos? Pela vida, quer seja pela morte, irmão. Irmãos, Paulo está dizendo que a maior paixão dele, que a razão de viver de Paulo, não era nem a vida e nem a morte. Aqui, irmãos, Paulo não está falando da importância de viver ou morrer. Não é isso que está em xeque. É que Paulo está dizendo que vida e morte tornam-se secundárias quando o objetivo maior da minha e da sua vida for glorificar o nome do Senhor. O maior objetivo de Paulo não é se ele iria viver ou se ele iria morrer, mas ele queria que, sendo na vida e sendo na morte, que Cristo fosse glorificado, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que essa seja a nossa expectativa, irmãos, de que Cristo seja glorificado, seja na minha vida, seja na minha morte. E agora eu vou dizer uma coisa, irmãos: Cristo jamais será glorificado na minha morte se Ele não for glorificado na minha vida. Ninguém queira para si a morte de um justo se viveu como ímpio, mesmo dentro da igreja. Não terá a morte de um ímpio. Não terá a morte de um justo. Paulo sabia que, sendo o seu objetivo primário e maior de honrar a Cristo, isso aconteceria sendo na sua vida, sendo na sua morte, irmãos. Irmãos, qual será o legado que vamos deixar quando morrermos? De que Cristo foi honrado na minha vida, que Cristo foi honrado na sua vida. Você jovem, adolescente, criança, ancião, Cristo está sendo glorificado na minha vida e na sua vida, irmãos. Esse culto vai acabar daqui a pouco, irmãos. Nós vamos viver a nossa vida. Vamos viver como Cristo glorificado na nossa vida no dia a dia? Ou não? Não é à toa, irmãos, que Paulo vai dizer, irmãos, só quem viveu como Paulo viveu, pode dizer o que Paulo vai dizer agora, já no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, irmãos. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Só alguém que viveu como Paulo, querendo que Cristo fosse glorificado na sua vida, que pode dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Amém. Mas se para mim foi constrangedor ler o texto escrito no verso 20, foi um tanto ainda mais constrangedor ler e entender o que Paulo está dizendo no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmão, nós estamos de um texto paradoxal. A razão humana não consegue explicar em sua totalidade o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque isso é paradoxal para nós, irmãos. Paulo, então, aqui ele está dando o seu argumento para o que ele disse no verso anterior. Paulo está dizendo que a vida dele é Cristo, irmãos. Irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, a vida é muito mais do que isso aqui. Agora, aqueles que não creem na esperança de Jesus e não têm a salvação em Deus, a vida, meus irmãos, para eles é tudo que eles têm aqui.
é tudo que eles buscam, conhecem. Então é por isso que as pessoas buscam encontrar um sentido de vida na fama, na riqueza, no dinheiro, no poder, porque a vida para ele é tudo que eles têm é aqui, e eles estão coerentes com isso. Eles são coerentes, porque eles buscam encontrar no sucesso, na riqueza, na fama, no prazer desenfreado, um sentido de vida. É o aqui e o agora. Os filósofos, irmãos, buscaram encontrar na razão um sentido para viver. A psicologia busca encontrar no sentido da alma e no existir uma razão para viver. Mas essa razão, irmãos, só pode ser encontrada em Jesus. Paulo havia encontrado essa razão. Para aqueles que creem em Jesus, a vida tem um sentido muito maior. A vida é mais do que comer, do que vestir, do que beber, porque a vida é Cristo, irmãos. A vida é Cristo, porque eu vivo para que Cristo seja glorificado na minha vida. Todas as minhas motivações tornam-se insignificantes quando o maior objetivo da minha vida é que Cristo seja glorificado, irmãos. A vida é Cristo. Paulo está dizendo que o objetivo maior da minha vida é fazer a vontade de Deus. O objetivo maior da minha vida é fazer a vontade de Deus. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei. Mas que o nosso objetivo seja de fazer a vontade de Deus. O viver é Cristo para nós, irmãos. Nós já fomos salvos, comprados por um alto preço, irmãos. Todas as nossas motivações devem tornar-se significantes, porque viver é Cristo. Irmãos, para quem viver é Cristo, o morrer não será perda, irmãos. O morrer será o quê? Lucro. Que coisa linda. Se a vida é Cristo, Ele é a razão do meu viver, logo, irmãos, morrer jamais para nós será perder. Morrer para nós jamais significará separação, pelo contrário, irmãos, quando nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, nós abriremos os nossos olhos para o mundo espiritual e, meus irmãos, agora será eternamente, irmãos. Será eternamente, irmãos. Somente para aqueles que viver é Cristo, morrer será ganho. Somente para aqueles que vivem por Cristo, que vivem para Cristo, morrer será ganho. A morte, então, para nós será alívio. Já não existirá mais choro. As cargas pesadas desta vida, irmãos, para sempre ficarão para trás. Nós viveremos eternamente nos concentrando na visão do Cordeiro e o adoraremos eternamente, irmãos. Irmãos, que nós tenhamos essa expectativa. Irmãos, eu sou totalmente adepto como educador cristão da igreja, dos cuidados desse tempo. Peço para que sejam lançados vídeos, sim, sobre os cuidados desse tempo. É importante, como liderança, o pastor antes como liderança, cabe a nós essa responsabilidade, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês e para nós, irmãos. A Covid, entenda o que eu vou dizer, a Covid nem de longe tem a possibilidade de nos separar do amor de Jesus, nem de longe, irmãos. A gripe, irmãos, nem de longe pode nos separar do amor de Jesus. Amém? Mas eu vou voltar a intensificar os cuidados no final do culto. Não me interpretem errado. Certo? Morrer então será ganho, porque finalmente abriremos os nossos olhos espirituais e vamos desfrutar, junto com Jesus, das bênçãos espirituais e eternas. Amém? Você quer ver isso? Apocalipse 14, 13, não precisa abrir. Hebreus 12, 23, Salmo 116, verso 15. Mas o texto continua. Verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo agora apresenta uma tensão. Paulo agora vive um dilema na sua vida. Paulo vive uma angústia na sua vida. Em algumas versões, Paulo vai dizer: mas se o viver na carne me der fruto, ou seja, caso continue vivendo nesse corpo, eu terei fruto do meu trabalho,
Paulo está dizendo o seguinte: se me for concedido o viver na carne, ele sabia que continuaria a ser usado pelo poder do Espírito Santo para continuar cuidando da igreja de Cristo e sendo um propagador das verdades do Evangelho. E essa condição para Paulo era preferível. Há um desejo no coração de Paulo, irmãos, de continuar vivo, porque ele sabia que isso poderia acontecer, pelo que lemos no verso 19, pela oração dos irmãos filipenses e pela presença consoladora do Espírito Santo. Porém, independente do que fosse acontecer, Paulo queria glorificar a Deus, quer na sua vida, quer na sua morte, que é o verso 20 que nós lemos. E é interessante que a palavra carne aqui usada no texto não aponta para a nossa natureza caída, não aponta para a nossa natureza pecaminosa. Carne aqui significa vida física. Paulo demonstra que existe um motivo, uma razão de continuar vivo, que seria de continuar proclamando o Evangelho do Senhor e de anunciar as boas novas de salvação. Só que é interessante que Paulo sabia que essa não era uma escolha sua, ele deixava essa escolha com o Senhor. Veja o final do verso 22, ele está dizendo: eu já não sei o que escolher. Essa não é uma decisão minha, essa é uma decisão que cabe ao Senhor. Aí o verso 23 e verso 24, o texto continua: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Paulo estava aqui, meus irmãos, em apuro, Paulo estava constrangido. A ideia de alguém que estava num caminho muito apertado e estreito, era como alguém que estivesse andando por paredão de pedra aqui do lado, paredão de pedra aqui do lado e somente um caminho no meio. Ele estava apertado, essa é a ideia. Ele estava ali pressionado, porque ele estava vivendo dois dilemas: partir e estar com Cristo é o primeiro dilema dele, o que é ainda muito melhor. Paulo apresenta aqui o seu desejo pessoal. Paulo tinha um desejo pessoal. Ele sabia que se morresse, ele estaria em íntima e completa comunhão com o seu Salvador. Por isso que o texto vai dizer que isso para Paulo era incomparavelmente melhor. Meus irmãos, o texto está usando aqui um superlativo dos mais elevados. Meus irmãos, Paulo está dizendo que estar com Cristo é algo que é incomparável. Nada pode se comparar ao estar em íntima e completa comunhão com o seu Senhor depois da morte. Há uma excelência superior de estar com Cristo. Será uma plenitude de relacionamento com o Senhor. Por isso que morrer é lucro. Você está entendendo o texto? Por isso que morrer é lucro. Mas Paulo tinha esse desejo pessoal. Mas o texto no verso 24 continua: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha que coisa interessante. Paulo vai substituir um desejo pessoal de estar com o Senhor, que era incomparavelmente melhor e maior, por uma necessidade maior. Paulo tinha uma obrigação de amor, meus irmãos, com aqueles irmãos, e ele precisava continuar vivo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele rende o seu desejo pessoal por um compromisso de maior necessidade, que estava inerente à sua responsabilidade, que era de continuar edificando a igreja. Aqui, um desejo pessoal dá lugar a uma necessidade espiritual. Irmãos, quantos de nós temos substituído desejos pessoais por necessidades espirituais? Estar com Cristo para Paulo era muito maior. Paulo estava preso, irmãos. Irmãos, a gente tem que prestar atenção no texto. Por mais que Paulo quisesse ser liberto, existia uma possibilidade de ele não ser. E ele sabia disso. É por isso que ele está dizendo que morrer para ele é lucro, porque a vida é Cristo, é necessário entender isso. Mas Paulo sabia que mesmo ele sabendo que seu desejo pessoal era muito melhor de estar com Cristo, existia uma necessidade maior. Qual a necessidade de Paulo? Era que Cristo continuasse sendo glorificado através da sua vida. Ele tinha um compromisso com a igreja do Senhor. Qual é o nosso compromisso, irmãos? Quantos desejos pessoais nós têm dado lugar a necessidades espirituais? O verso 25, 26 diz: e tendo esta confiança,
sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Jesus Cristo pela minha nova ida a vós. Convencido disso, o que Paulo está dizendo isso? Qual é a confiança? Convencido disso, do que eu venho dizendo, desde o verso 19 até o verso 24, convencido disso que eu já disse, é mais ou menos o que Paulo está querendo dizer. Eu tenho uma convicção pessoal, eu vou permanecer com vocês. Aqui, irmãos, não se trata de visão profética, não se trata de outra coisa mais. Paulo tem uma convicção pessoal. Paulo sabia que Deus atenderia a necessidade espiritual de permanecer na terra, para que ele pudesse continuar cumprindo a missão que recebera do Senhor, que era de ser um proclamador, um edificador da sua igreja. Paulo tem um amor altruísta. Paulo não deseja ficar, irmãos, por causa dele mesmo. Olha que coisa linda, irmãos, que o texto mostra. Permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. Mesmo preso, Paulo não pensa em si mesmo. A decisão de ficar não era por ele, mas era por aquilo que ele poderia fazer como instrumento de Deus para a edificação da igreja de Cristo, irmãos. A preocupação maior de Paulo não era consigo, mas era com a igreja, era com o progresso daqueles irmãos filipenses na fé. Era que aqueles irmãos continuassem a crescer e a progredir. Irmãos, que não haja motivo maior na nossa vida de que ser instrumento nas mãos do Senhor, e enquanto estivermos aqui na terra, continuar sendo proclamador da verdade do Evangelho. Que não tenha maior objetivo para nós do que ser um edificador da igreja. Irmãos, Paulo já passou. Paulo não existe mais. Hoje existe Rômulo, Jonathan, Daniele, Rogério, Fran, Joelma, Irene, Samuel, Tiago, João Vitor. Paulo estava preocupado com o bem-estar daqueles irmãos. E Paulo finaliza o texto, verso 26, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Olha que coisa interessante, Paulo não está falando de glória pessoal. Paulo está dizendo que existia uma alegria incomparável para ele, que era a alegria de ver aqueles irmãos filipenses crescendo na fé e crescendo na vida com o Senhor. Essa era a alegria, a confiança, o uso proveitoso que Cristo ia fazer. E Paulo sabia que Cristo ia realizar isso através da sua vida, independente se ele estivesse preso ou não. É tão tal que Paulo demonstra essa alegria ao ansiar novamente ver aqueles irmãos em Filipenses quando ele fosse liberto, diante da sua possível libertação. Paulo não está falando de glória pessoal, mas Paulo está falando de uma alegria de ver aqueles irmãos crescendo, e essa alegria era demonstrada pelo desejo que ele tinha de estar com aqueles irmãos filipenses de novo. Irmãos, partindo para as considerações finais, Paulo olha para a vida, irmãos, na perspectiva, no olhar, na visão de Deus. Qual é a sua perspectiva de vida? Paulo olha para o seu passado sem uma aparente amargura. Irmãos, se você ler Atos capítulo 16, Paulo ia sair de Listra e Derbe para onde? Para a Ásia. Mas ele tem a visão do varão macedônico. E ele vai para onde? Para Filipos. Filipos foi a entrada do evangelho na Europa. Só que quando Paulo chega em Filipos, irmãos, Paulo não é hospedado na melhor hospedaria de Filipos. Paulo começa logo a pregar, Lídia se converte. Ele compra logo briga com uma mulher que fazia adivinhação lá e que lucrava para os senhores. Ficaram zangados, levaram Paulo e Silas para o meio da cidade, chicote, apedrejamento, prisão. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus dá uma visão para alguém ir para uma cidade, ser apedrejado, chicoteado e preso. Paulo olha para tudo isso, irmãos. Perseguição, prisão, acusações, privações. E aí sabe o que Paulo pensa? Bem, tudo isso contribuiu para o avanço do evangelho. Irmãos, que coisa maravilhosa.
há quem diga que a visão de Deus só leve para coisas boas, eu quero exortar você, leia Filipenses, leia Atos capítulo 16, você que acha que a vontade de Deus é só para coisas boas. Deus levou Paulo para ser apedrejado, irmãos, chicoteado por causa do Evangelho. Mas o texto diz que Paulo, não sei qual hino que eles estavam cantando, eu fico me perguntando várias vezes, já disse, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar na cena. Eu não sei o que Paulo e Silas estavam cantando à meia-noite, que houve um poder estremecedor do Espírito Santo, cadeias se quebraram, aquele carcereiro viu que o poder do Evangelho estava com eles, e ele tenta se converter logo, ele tenta se matar, e Paulo diz, não se mata. Irmãos, que coisa linda. Paulo olha para o seu passado sem aparente amargura, ele olha para o seu presente, e mesmo estando preso, limitado, mas ele sabia que o Evangelho continuava sendo propagado. Mas só que Paulo olha para o seu futuro com uma certeza gloriosa, irmãos. O fim da linha não seria a sua possível morte ou seu possível martírio, mas sim, mesmo que ele morresse, a glória de estar eternamente com Jesus. Morrer seria estar com Cristo, por isso é incomparavelmente melhor, por isso que morrer é lucro. A alegria e a paz não podem ser minadas no meu e no seu coração pelas circunstâncias, irmãos. Antes devemos colocar diante do altar do Senhor as nossas súplicas, independente da intervenção consoladora do Espírito Santo, que Deus faz através da oração da igreja e da oração minha e sua no nosso quarto, no nosso secreto, na nossa vida íntima e espiritual com o Senhor. Irmãos, qual é a perspectiva de Paulo? A constatação disso aqui, irmãos, deve nos levar a uma profunda reflexão. Qual é a perspectiva de Paulo? É vida ou morte? Eu entendi desse texto, irmãos, que a perspectiva de Paulo é a seguinte: seja Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte, porque o morrer é Cristo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seja essa a nossa convicção de fé, seja essa a nossa razão de viver ou morrer. Cristo seja glorificado na minha e na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.